Mas quem está ali na tomada de decisão? Quem ali tem alguma voz para poder ser ouvido de fato e não simplesmente entregar a operação? Então é muito nesse sentido. E quando a gente fala na lógica de coexistência, é de fato entender que a gente precisa ter uma mudança cultural dentro da empresa, uma mudança de governança, uma estrutura jurídica que torne saudável, que torne potente a diversidade em si. Senão, a gente vai ainda achar que a reputação, boas partes dessas marcas depende do silêncio de quem paga boleto, por exemplo. Então, quem está pagando o boleto tá, ponto. Pode chutar, pode bater. Tá pagando o boleto, acabou. Tem 3, 4 crianças em casa para chegar comida. Não estou preocupado com o que meu chefe está falando. Me afeta muito, mas eu tenho 3 crianças para colocar comida em casa. Então, quando a gente fala da inclusão, a gente ainda está muito nesse silêncio de quem paga o boleto, então fica uma imagem muito bonita. Que aí você vai fazer os relatórios daquelas grandes empresas, dos melhores lugares para trabalhar, não necessariamente a realidade. Né? Isso é um ponto muito importante, porque quem está lá está afim de estar lá. E não está afim de estar lá por causa do propósito ou da missão do negócio. Está lá porque existe uma vida a ser paga. Né? E quando a gente fala de coexistência, é exatamente essa relação de tornar esse ambiente seguro para que a diversidade possa ser potente e não só silenciosa. E quando é potente, é exatamente o que afeta a dinâmica de venda, afeta a dinâmica de comunicação, onde quem vive a diversidade vai falar para um país que é diverso as dinâmicas de interação que são adequadas para aquele tipo de perfil de público, ou para aquele tipo de canal de venda, ou para aquele tipo de território. Né? A gente não vende mais tudo para tudo. O mercado de massa ele já é dominado pelas grandes multinacionais. Não tem espaço para competir quando a gente pensa numa pequena ou numa média indústria. Então a gente precisa entender de Brasil. Né? Mas não no viés negando o Brasil porque a gente quer ser europeu, como muito acontece. É de fato enxergar o Brasil profundo. O Brasil a partir de quem faz parte desse contexto que sai da Faria Lima para Santa Cecília, que é onde o negócio acontece de fato. Então é muito legal esse processo, porque quando a gente trabalha nesse processo de coexistência, eu preciso mudar a dinâmica de governança da empresa. Eu preciso ter um canal de denúncia letrado, para a gente não ver, como a gente já viu algumas vezes, a pessoa foi fazer uma denúncia, a pessoa que estava responsável ali pela ouvidoria não soube lidar com a denúncia, o ambiente jurídico tornou totalmente subjetivo um racismo explícito. A pessoa que fez o racismo explícito subiu de cargo e a pessoa que foi vítima de um racismo foi demitida. Porque estava querendo ali, de certa forma, ofender o contexto da marca, que era tão inclusiva. Então, na relação de coexistência, é exatamente tornar o ambiente seguro para que essa diversidade seja potente. Porque o que é interessante disso? Vou falar de pessoas pretas, que eu acho que é onde eu fico mais próximo dentro dessa relação da diversidade, que é extremamente ampla. Para a gente ser um profissional considerado mediano, a gente tem que ser excelente, por causa dessas barreiras culturais que existem. Se a gente é excelente, é porque a gente já virou excepcional. E se a gente tem espaço de fala ou de escuta ou de transformação, se a gente é ouvido por um tomador de decisão, é porque de fato a coisa foi muito além do padrão. Ao mesmo tempo, a gente ainda é um profissional mediano no mercado, independente da nossa competência. E o que isso... Por que dessa relação da coexistência? Porque você coloca um cara que sabe ser criativo sem recurso, e é o cara que pega MacGyver, sabe? O que pega um chiclete, um negócio, faz uma bomba porque ali é o que precisa, e é o dia a dia de um criativo que não tem recurso. Coloca recurso na mão desse cara. O cara voa. E quem tá do lado, o cara voa junto. Porque é fácil ser bom com dinheiro, meu. É muito fácil ser um bom vendedor com processos e projetos e estruturas. É muito fácil ser inovador com um laboratório com budget. Cria uma inovação sem. Então é esse nível de competitividade que se perde quando só inclui a paisagem. Só que para deixar de incluir na paisagem e poder ascender, a gente precisa ter um ambiente saudável para que a diversidade possa ser diversa dentro da sua própria diversidade, para que a gente possa manifestar singularidades da forma que ela deve ser manifesta.